categoria DAO vai ser uma classe responsável por inserir, vai fazer um CRUD na entidade categoria. Bom, então o que a gente precisa agora para isso, né? Então no categoria DAO a gente vai ter um método chamado public void, né? Não vai retornar nada, void cadastrar. E o que ele vai receber? Ele vai receber lá do service a categoria já toda validada, né, bonitinha. Então ele vai receber lá do service essa categoria. Então ele vai receber lá do service, categoria DAO, a categoria. E por que não precisou importar, né, a categoria? Porque faz parte aqui do mesmo pacote, tá? Então vai receber lá da categoria. E aí, pessoal, como é que eu vou inserir um valor com SQL? Então a gente tem que preparar um script SQL para isso. Então a gente pode criar aqui uma string, o nosso SQL para inserir, né, o nosso SQL para inserir, e aí a gente coloca realmente o comando SQL. Insert into categoria na coluna, abre parênteses, descrição, na coluna tipo, os valores, abre parênteses, mais, quais são os valores? Vai ser o categoria ponto get descrição, mais, vírgula, né? Mais, categoria ponto get tipo, mais, fecha parênteses, e pode colocar aqui um ponto e vírgula, tá? Então, olha o nosso SQL. Quando a gente pedir para imprimir, o que ele vai imprimir? Ó? Insert into categoria, na coluna descrição e na coluna tipo, os valores. Aí aqui eu estou pegando o valor de descrição e colocando aqui dentro. Estou pegando vírgula, né, separando por vírgula, e pegando o valor de categoria. Aqui eu botei get ID, na verdade é get tipo. E colocando aqui em segundo, né, porque é o segundo valor a ser cadastrado. Pronto. E vou agora imprimir o nosso SQL, inserir. E a gente vai ver aqui embaixo o nosso SQL que vai ser executado na base de dados. Bom? Então aqui dentro do nosso service, agora sim, o nosso service vai chamar o categoria DAO. Olha isso, vai cadastrar na base de dados. Então aqui eu vou chamar o meu método categoria service, né? Então vem aqui categoria service. Então eu vou chamar aqui categoria service é igual a new, né? Chamando a nova instância. Perfeito. Depois eu vou chamar aqui o categoria service. Perdão, pessoal, categoria down. Categoria down. E aqui eu vou chamar só isso aqui só de down. É igual a new categoria down. E vou chamar down ponto cadastrar e passa a minha categoria validada já, né? Já passou por esses ifs, então se não caiu nenhum desses, então vai imprimir cadastrando na base de dados, vai instanciar a classe categoria DAO para a gente poder utilizar os métodos dentro dela, e aqui vai chamar o categoria, vai chamar o método cadastrar. Quando chegar aqui no método cadastrar, ele vai preparar um insert aqui e vai mostrar aqui embaixo. Só que antes disso, de preparar o insert, né, ele tem que conectando com a base de dados. E aí depois ele vai fazer essa inserção. Então, vamos fazer um review aqui. A nossa tela de categoria, quando eu clicar no botão salvar, ela vai tentar mandar lá para o categoria controller essa minha nova categoria, que é a categoria que o usuário preencheu em tela. Chegando aqui, ela vai mandar para a minha camada de service para cadastrar.
Na minha camada de service, vai fazer as validações de regras de negócio. Se não cair nenhuma dessas exceções, vai agora chamar o nosso DAO para poder inserir na base de dados. Chamando aqui o DAO, categoria DAO, vai conectar com a base de dados, posteriormente usando aqui a nossa classe de conexão. Depois vai preparar um SQL para isso, de insert, vai mostrar aqui na base de dados e vou mostrar por último, inserindo, executando o insert, né? Executando o insert. E aí depois insert executado com sucesso. Vamos rodar aqui nossa tela de categoria. Estou rodando. Nova. Então vou colocar a academia. Vai ser uma despesa. Clico no botão salvar. Categoria cadastrada com sucesso. Ó, e ele já gerou aqui embaixo, ó. Insert int, categoria, descrição, vírgula, tipos, values, academia e o valor 2. Mas a academia, se a gente for executar no banco de dados, vai dar erro. Por quê? Academia, como é uma palavra, um texto, ela precisa estar entre aspas simples. Então, esqueci aqui de colocar aspas simples, ia dar erro. Então, prontinho. Coloquei agora uma aspa simples. Eu preciso rodar de novo aqui a aplicação. Vou colocar aqui energia. Vai ser também uma despesa. Clico no botão salvar. Categoria cadastrada com sucesso. Agora sim, ó. Insert into categoria na coluna descrição e na coluna tipo os valores energia e o valor 2. Então eu vou copiar isso aqui. Vou agora na minha base de dados. Aqui dentro da minha base de dados, vou clicar nesse playzinho aqui. E vou colar o código que minha aplicação Java gerou. Então, eu só colei o código que a minha aplicação Java gerou. Vou clicar aqui no playzinho. E a coluna descrição na relação categoria não existe. Vamos ver o que é que existe. Select asterisco from da tabela categoria. O nome dela é nome, não é descrição. Então, na minha base de dados, a categoria foi cadastrada com a coluna chamada nome, por isso o erro. Então, eu vou voltar na minha aplicação e mudar o SQL. Então, aqui, pessoal, na verdade a coluna se chama nome, né, da categoria. Então, beleza. Vou executar de novo. Nova. Vou colocar agora a conta de água. Conta de água. Vai ser uma despesa. Salvar. Categoria cadastrada com sucesso. Então, gerou aqui um novo script de insert. Vou copiar. Vou lá para minha base de dados. Pronto, esse aqui foi o que gerou agora a minha aplicação Java. Vou clicar no play. Opa, inseriu aqui uma com sucesso. Vou consultar os dados. E pronto. Então, vejam que eu tive que pegar o que o código gerou, cadastrar na mão para poder ser inserido, né? E aí eu vou aproveitar e vou apagar esse registro, né? Então, delete categoria. Delete from categoria. Where id categoria seja igual a 1. Vou só apagar aqui para deixar nosso banco de dados limpo. Pronto, vou dar o play, banco de dados limpo. Então a nossa aplicação agora, pessoal, ao invés de mostrar aqui embaixo, só fazer a conexão com o banco de dados e mandar ver. Então vamos fazer isso. Então para isso a gente precisa conectar com a base de dados. Então para conectar, a gente usa essa classe aqui chamada conexão. Então, conexão é igual a new conexão.
E aí vai dar um erro, né? Porque como ela está em pacote diferente, eu tenho que importar ela. Então, botão direito, importei. Pronto. E aí, depois disso, eu chamo agora conexão ponto conectar. Bom, quando eu chamo conectar, ele já fala assim, olha, cara, esse teu método conectar, ele lança uma exceção. E se a gente olhar, realmente, o nosso conectar, ele lança aqui uma exceção. Então, a gente pode adicionar aqui essa cláusula de SQL exception aqui em cima. Pronto. Só que essa minha classe conectar, ela retorna um objeto do tipo connection. E a gente precisa obter lá na minha classe de DAO esse objeto de connection, justamente para saber se a conexão deu certo e executar os nossos procedimentos dentro dessa conexão. Então aqui no meu DAO, vou criar uma classe chamada connection, vou chamar ela de con, é igual a o objeto conexão no método conectar. Aqui está falando, né, que precisa importar. Lembre-se, olha, aquele minha ideia não está me importando aqui direito qual é que deveria ser a classe de conexão. Então, como eu já sei disso, já vou importar aqui. Import, eu sei que o connection é do java.sql.connection. Já sei que é daqui. Pronto. Então, ele já tem a minha conexão. E agora eu só preciso executar essa minha conexão. Então, para isso, eu tenho que preparar, né? Já fiz aqui todos os meus scripts aqui embaixo. Agora eu vou preparar para poder ser inserido. Eu vou preparar esse SQL. Então, com a minha conexão, agora eu vou preparar esse SQL, né? Então, eu clico aqui, prepare statement, tá aqui, ó, prepare statement. E aí eu vou passar a minha conexão de SQL. Depois, isso aqui, eu posso dar um ponto aqui, ponto. Depois disso, eu posso dar um execute. Pronto. Ou eu posso separar, tá? Eu posso simplesmente colocar aqui o meu objeto aqui, uma classe aqui do prepare statement stmt, por exemplo, vai ser igual, e aí eu vou ter que importar ela, né? Porque não estão importando automaticamente. Import Java SQL prepare statement. Então essa aqui já importou aqui, e aí eu posso chamar ela aqui stmt.execute. Pronto. Então vou apagar isso aqui. Vou só colocar aqui, ó, executando o insert. Então foi essa parte aqui que executou o insert. E aí, caso tenha executado com sucesso, vai aparecer essa mensagem aqui embaixo. Se deu algum erro aqui no cadastrar, né, no categoria DAO, se der algum erro do cadastrar, ele vai lançar uma exceção e a gente pode tratar isso dentro da camada de service. Então, eu venho aqui na minha camada de service, categoria cadastrar, mas vejam que ele já está lançando aqui em cima a exceção e eu posso fazer outro try aqui dentro. Então, eu digo assim, olha, eu vou tentar fazer esse dar um cadastro. Vou tentar ele. Mas caso ele dê algum erro, né, caso ele dê algum erro de exception, eu vou lançar uma exceção agora personalizada. Vou copiar isso aqui. E eu posso colocar erro ao inserir no banco de dados. Mas percebam que o cadastrar
ele retorna uma exceção chamada SQL Exception. Então a gente pode, na verdade, aqui dentro do nosso service ser ok, SQL Exception, tá? Porque é o tipo de exceção que o meu banco de dados retorna. Então, se ele retornar uma exceção, vou retornar para o usuário falando que deu erro ao inserir no banco de dados. E aí eu vou imprimir na tela, só para aqui no console, né? O e.get. E aqui eu tenho vários. E vou colocar para imprimir isso aqui embaixo. Pronto. Então essa é a nossa classe de cadastrar. E o código ficou um pouco meio bagunçado, né? Então eu posso clicar com o botão direito, formate. Pronto, já deu uma organizada. Pronto, vamos recapitular? Então, o usuário está aqui na tela. Quando ele clicar no botão salvar, vou pegar os dados, vou instanciar a nova categoria e aí preencher esse objeto categoria com o que foi inserido em tela. Vou acionar minha classe de controller e aí vou chamar aqui o método cadastrar da minha controller. Então, fiz a conexão da minha view com a minha controller. Chegou na minha controller, ele vai saber para quais services vai mandar. No nosso caso, como está simples, é só um service. Pode ser que teria 4, 5, 6 services diferentes, né? Então ele está mandando aqui para o nosso categoria service. Então do controller já está comunicando com a nossa model. Chegou na nossa service é onde vai estar as regras de negócio. Então aqui aplicou todas as regras de negócio. Se não cair nenhuma dessas exceções, então vai começar agora o cadastrando na base de dados. E aí o meu service agora vai se comunicar com o meu DAO. Então abro aqui a conexão com o meu DAO. E dentro do meu DAO eu chamo o método cadastrar. Passa na categoria. O meu método cadastrar, ele vai se comunicar agora com a classe de conexão, que é essa aqui. Vai conectar na base de dados, né? Abrir uma conexão, que é através desse drive aqui, é o seu URL, usuário e senha, vai abrir uma conexão. E aí vai receber do objeto tipo connection, do java.sql. Então aqui ele vai receber a conexão, e aí a conexão agora vai estar na variável com. Preparo o meu script SQL, mostro no terminal executando SQL, preparo, né, agora via classe o meu SQL, o SMT. Então quem é o meu STMT? É o meu SQL já formatado para ser executado no banco de dados. E aí eu só chamo um método chamado execute, que ele vai executar na base de dados. Conecta com o banco de dados, executa o comando na base de dados. Então agora a gente vai rodar a aplicação. Run file. Vou colocar aqui a academia. Vai ser uma despesa. Vamos lá, torcer. Vou clicar no botão salvar. Categoria cadastrada com sucesso. Ó. Chegou na camada de controller. Vou acionar a moda de serviço. Cadastrando na base de dados. Conectando com a base de dados. Então conectou com sucesso. Executando o insert. Insert executado com sucesso. Caramba, funcionou de primeira. Vamos lá na base de dados e ver se realmente cadastrou a categoria. E tá aqui, pessoal. Academia do tipo 2 foi cadastrado. O ID agora foi o 2, né? Porque o ID tá auto-incrementa, a gente cadastrou aquele lá primeiro. Então, tá funcionando. Vamos voltar e cadastrar mais? Então tá aqui. Eu vou colocar agora aluguel. Também é uma categoria do tipo despesa. Vou clicar em salvar. Categoria cadastrada com sucesso. Vou consultar agora aqui. Ó, apareceu aqui. Vou voltar para nossa aplicação. Vou colocar aqui, ó, salário. Salário agora vai ser minha receita. Então, vou clicar no salvar. Categoria cadastrada com sucesso. Vou consultar aqui. E tá aqui embaixo o salário.
Então a gente está conseguindo cadastrar na base de dados. Agora, se a gente errar alguma coisa, por exemplo, na conexão com o banco de dados, a nossa senha a gente colocar errada, a senha é root 123, né? Vou colocar aqui uma senha errada, vou rodar aqui a nossa tela, vou tentar cadastrar uma categoria com a senha errada, então vou colocar aqui categoria errada. Vou clicar em salvar, ó, erro ao inserir no banco de dados. Então, não, ó, só apareceu conectando com a base de dados e não apareceu mais o inserindo, né? Então, errei aqui na minha conexão com o banco de dados. Pronto, esse aqui pode ser um erro. Se você errar um desses três aqui, não vai conectar com a base de dados. Se vocês errarem também no comando de insert, por exemplo, insert intus, e aqui essa descrição, como eu estava colocando antes, né? Errar na geração do SQL também vai dar erro. Vou rodar, nova, vou colocar aqui e clicar em salvar. Ó, apareceu agora, ó, executando o insert, mas apareceu o erro ao inserir no banco de dados. Então, por quê? Porque o nosso insert está errado. Tá bom? Vamos voltar aqui, como estava antes. Agora sim, a conexão está direitinho, o usuário está direitinho, o root está direitinho. O nosso service, o nosso DAO, o SQL, está direitinho, né? Lembrando que for texto, tem que colocar aspas simples aqui, tem que separar por vírgula, tem que prestar bem atenção, tá? No SQL a ser inserido. Por isso que eu gosto de colocar aqui, ó, o resultado do SQL, para justamente eu saber se eu estou realmente fazendo certo. Então eu vou rodar aqui a aplicação. Então eu vou cadastrar minha outra receita, que é, por exemplo, de vendas. Vou clicar em salvar. Categoria cadastrada com sucesso. Vou lá no banco de dados. E apareceu aqui vendas aqui no final. Então é isso. A aula é extensa, mas a gente conseguiu conectar na base de dados e inserir os dados no banco de dados. Próxima aula a gente vai listar esses valores em tela.